Continuando de onde paramos, no vídeo anterior, da mesma forma como aconteceu no caso de Mip Gies, a ética vigente no caso da história de Nicholas Winton era a ética estabelecida pelos nazistas e seus simpatizantes. A maior parte da população alemã tinha um comportamento moral em relação a essa ética. Mas havia também uma outra ética que era pautada na reflexão sobre o comportamento moral das pessoas que perseguiam e matavam os judeus. No caso, pessoas como Nicholas Winton estavam tendo um outro tipo de reflexão a respeito do que estava acontecendo, o que nós chamamos de reflexão ética, sobre o que estava acontecendo. E nesse caso, Nicholas Winton ele poderia estar tendo um comportamento ao mesmo tempo moral e imoral. Imoral com relação à ética vigente, que era a ética nazista, e moral com relação à reflexão ética que ele fez a respeito do que era correto, a respeito do que é bom, a respeito do que é certo mesmo, que todo mundo estivesse fazendo alguma coisa errada. Muito bem. O último caso que iremos analisar nesta aula é a história de Rosa Parks. Rosa viveu nos Estados Unidos da América, nasceu em 1913 e faleceu em 2005. Ela cresceu e viveu boa parte de sua vida em um contexto de segregação racial imposta por leis governamentais. Assista ao vídeo com a história de Rosa Parks que se encontra na pasta desta unidade intitulada Vídeos de Apoio para a Unidade 3. Em 1º de dezembro de 1955, a costureira Rosa Parks recusou-se a ceder seu assento na seção reservada aos negros a um homem branco em um ônibus municipal em Montgomery, no Alabama, conforme determinavam as leis segregacionistas do estado. Estas leis segregacionistas, elas impediam que a população negra frequentasse os mesmos estabelecimentos comerciais que os brancos frequentavam. No ônibus, por exemplo, a população negra era obrigada a se sentar no fundo do ônibus. Eles até poderiam se sentar no início do ônibus, mas desde que não houvesse nenhum branco em pé ou nenhum branco sentado ali. Por desobedecer à ética vigente, Rosa foi presa, julgada e condenada. As leis da época eram baseadas em princípios e valores sociais que representavam os interesses da população branca. Durante muito tempo, a obediência ética que separava negros e brancos nas escolas, nos ônibus, nos eventos sociais, foi considerada moral. Através da reflexão sobre o comportamento moral da sociedade e sobre a ética vigente, pessoas como Rosa Parks e Martin Luther King enfrentaram as leis da época. Tiveram um comportamento considerado imoral frente à ética vigente e lentamente promoveram a mudança dessa ética. O comportamento segregacionista, que naquela época era considerado moral, hoje é considerado imoral. O que Mip Gies, Nicholas Winton e Rosa Parks fizeram? Ou melhor, é uma pergunta, não é? O que Mip Gies, Nicholas Winton e Rosa Parks fizeram? Refletiram eticamente sobre a norma moral socialmente estabelecida. De um lado, temos os atos das pessoas e do outro, temos o juízo dos demais indivíduos sobre tais atos. Ambos se pautam por certas normas de conduta. As pessoas pautam seu comportamento por normas que julgam mais adequadas cumprir. E é quando se pode dizer que o homem age moralmente. Encerramos aqui a aula 3, que trouxe alguns casos envolvendo ética e moral.